Henker que vive duas vezes. Capítulo 617. Rei Marcial, 11. Os olhos do rei Marcial se arregalaram. Normalmente, suas emoções não vacilavam e, embora estivesse abalado pelo fato de Nocturne ter descoberto sua verdadeira identidade, o rei Marcial manteve em grande parte a compostura. Agora, estava completamente destruído. Exuviação. Nocturne havia se desenvolvido além quando foi retirado do 21º andar. Embora fosse completamente desconhecido, ele possuía um enorme potencial porque se baseava em um ser tão poderoso, resultando em um aumento acentuado de poder. Nocturne já havia preenchido as condições para conseguir a exuviação. Até a transcendência era possível. Este facto fez com que pudesse nascer outro Alforone. Isso é uma loucura. Como alguém poderia permitir que outro monstro fosse criado? Podemos realmente permitir que isso aconteça. HMPH. Até os deuses de Asgard bufaram, sentindo a ameaça que Nocturne representava. Alguns até olharam para Thor como se perguntassem se deveriam intervir, mas Thor balançou a cabeça com firmeza. Bang, rumo, o rei Marcial agiu rapidamente para impedir o comportamento imprudente de Nocturne. Bum, bum, bum. No entanto, meio coberto por uma névoa branca brilhante, Nocturne esmagou violentamente com sua espada. Embora o rei Marcial normalmente tivesse pensado duas vezes antes de enfrentar esse tremendo golpe de espada, ele o defendeu de forma imprudente, gritando, seu bastardo estúpido. Você está apenas dando a Alforone um motivo para intervir. Por que você está agindo assim? Nocturne sorriu zombeteiramente. Antes e agora, o mestre sempre teve medo de Alforone. O que? Alforone não é o único inimigo no mundo inferior que o mestre não conseguiu derrotar? Eu entendo. Eu sei que o destemido mestre sempre esteve escondido. Também sei porque você está tão preocupado com Alforone. No entanto, num instante, o rosto do rei Marcial endureceu. Você não precisa se preocupar, mestre. Alforone nunca virá aqui. O que? A menos que fôssemos idiotas. Você não acha que já teríamos feito os preparativos? Só então o rei Marcial percebeu que alguém que não estava presente trouxe Facelis, Asgard, Nocturne e até ele mesmo para este mundo ilusório como peças de xadrez. Uau! Naquele momento, raios de luz saíram de Nocturne e o envolveram. À medida que crescia o número de rachaduras que se espalhavam por sua pele, todos os fragmentos que constituíam sua existência desmoronaram e desapareceram. A aura do espírito do noturno se espalhou em todas as direções como luz que foi assimilada pelo mundo ilusório. Um novo proprietário foi adicionado ao grande território sagrado. Um deus independente, Nocturne, formou um território sagrado. Nocturne alcançou a transcendência em conjunto com a exuviação. Uma nova existência Alforone nasceu. Eu não tenho alma. Além disso, meu ego é uma cópia de outro. Não sei como você conseguiu me dar status de jogador, mas não sou uma pessoa. A voz calma de Nocturne ressoou como a do verdadeiro Alforone. A única coisa que diferenciava Nocturne de Alforone era a luz azul que ele emitia em vez da luz dourada de Alforone. Quem sou eu? O que devo fazer a seguir? Me dê uma resposta, mestre. A pressão que Nocturne exalava era a mesma de Alforone. O rei Marcial podia sentir isso pesando sobre seus ombros. O rei Marcial sentiu como se algo invisível estivesse prendendo seu espírito com força. Bum! Relembrando a época em que enfrentou Alforone, o rei Marcial imediatamente revidou para criar alguma distância entre ele e Nocturne. A diferença entre Alforone e o rei Marcial era fina como papel. As habilidades do rei Marcial eram claramente superiores às de Alforone. Em termos de habilidade ou aura de artes marciais, o rei Marcial também não perdeu. Na verdade, o rei Marcial era ainda mais forte. No entanto, havia uma vantagem que Alforone tinha sobre o rei Marcial. Poder proveniente da divindade. O poder que Alforone possuía como apóstolo da torre poderia superar tudo. Em outras palavras, Alforone representava a torre e, para o rei Marcial, Alforone era uma encarnação do sistema da torre. Se Nocturne pudesse exercer o mesmo poder que Alforone, ou mesmo metade desse poder, o rei Marcial não teria chance de derrotá-lo. Mesmo que o rei Marcial conseguisse controlar o pensamento com sucesso, o sistema o substituiria dentro de seus limites. Era quase impossível quebrar completamente as regras da torre. Esta foi a razão pela qual todos os deuses e demônios do mundo celestial, os deuses conceituais e antigos desconhecidos do mundo inferior, e até mesmo os seres de nível imperador não conseguiram superar Alforone. Todos estavam essencialmente subordinados ao sistema da torre. Como poderiam resistir a Alforone, que era a vontade do sistema? Um prisioneiro acorrentado não poderia desobedecer à sua guarda. É claro que, para evitar ficar acorrentado para sempre, o rei Marcial procurou encontrar a chave para se libertar das algemas do sistema. No entanto, o rei Marcial não havia completado a espada brilhante Tai Chi Pangu, que ele acreditava ser a chave para a liberdade, e isso significava que ele tinha que evitar um confronto direto com Alforone. Certo, eu sabia que você não poderia me dar uma resposta. Você nunca pensou que precisava. Para você, sou apenas um rato de laboratório. Quando eu não tinha mais utilidade, você me jogou fora. Foi assim que você me viu. Mas mestre. Embora as palavras de Nocturne não fossem precisas, o rei Marcial não conseguiu responder. Nocturne era diferente de seu primeiro discípulo, em quem o rei Marcial não confiava por causa de sua personalidade astuta. O terceiro discípulo do rei Marcial sempre se saiu melhor do que o esperado, e o rei Marcial nunca teve que se preocupar com ele.
Porém, seu segundo discípulo, Nocturne, sempre o deixou preocupado. Assim, havia muitas coisas que o rei Marcial queria dizer. Ele queria dizer a Nocturne que estava enganado. Ele queria dizer que foi um mal-entendido, que nunca considerou Nocturne um rato de laboratório. No entanto, Nocturne parecia não querer ouvir nada. O rei Marcial teria que forçá-lo a ouvir, mas só havia uma maneira de derrotar Nocturne, que era essencialmente como Alforone. O rei Marcial também teria que passar por exuviação e transcendência. Ele teria que passar pelo processo que atrasou todo esse tempo. No entanto, gole. Droga, o rei Marcial engoliu o sangue que ameaçava sair de sua boca e escorrer por seus lábios. A maldição de Gaia estava amarrando suas mãos. A maldição estava causando estragos nele. E o rei Marcial não sabia quais efeitos isso teria quando ele se tornasse um deus e possuísse a divindade. Sem rosto, seu primeiro discípulo planejou tudo isso com antecedência? Mesmo com essa aparência, ainda não sei minha identidade, quem eu realmente sou. Isso ocorre porque nunca possuí um passado. Eu era uma boneca sem vida desde o início. Rumo, Nocturne não perseguiu seu mestre e ficou parado como se estivesse sozinho no mundo. Ele cerrou os punhos enquanto reunia o poder transbordante de seu corpo em suas mãos. O poder que compunha todos os mundos, incluindo o mundo ilusório. Ideia, mudou. Bum, quando ele deu um passo, a pressão do ar ficou mais forte e todas as correntes de ar do mundo ilusório correram em direção ao rei Marcial para aprisioná-lo. Assim, estabelecerei minha identidade de agora em diante. Nocturne se moveu. Farei isso cortando todos os laços que tive no passado. O rei Marcial atirou as mãos em direção a Nocturne, que de repente cortou o espaço e apareceu na frente do rei Marcial. Ele agora entendia o que as profecias significavam. Um passo errado e este lugar realmente se tornará meu cemitério. Pela primeira vez, suor frio escorreu pelas costas do rei Marcial. A maldição de Gaia ainda visava seu coração. O rei Marcial cerrou a mandíbula. Ele desencadeou os 8 punhos extremos. Bum! Bam, 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 bam. Yon-Wu detonou a energia de sua espada enquanto derrubava a luz que fervilhava ao seu redor. Yon-Wu ficou chocado com a conversa entre o rei Marcial e Noturno. Simulação de Alforone. Yon-Wu lembrou-se do 21º andar e seus olhos se arregalaram. O rei Marcial conseguiu muitas coisas extraordinárias. Mas como ele trouxe alguns dados? Além disso, como poderiam esses dados ter livre-arbítrio como um ser vivo? Cada simulação nada mais era do que um programa que executava um comando para derrotar seu adversário de qualquer maneira possível. No entanto, não, talvez isso não seja tudo. Yon-Wu balançou a cabeça enquanto se lembrava das simulações de seu irmão mais novo e do rei Marcial. A simulação de seu irmão mais novo sorriu antes de ser derrotada. A simulação do rei Marcial ignorou o conjunto de comandos que regem o julgamento e desenvolveu suas próprias artes marciais com seu ego. Yon-Wu lembrou-se de ter sido levado ao limite pela simulação do rei Marcial. Talvez tenha havido um erro no sistema da torre que os jogadores normais não conseguiram detectar. Ou talvez houvesse um ovo de Páscoa que ainda não havia sido revelado. Seja como for, o facto de poder nascer uma nova Alforone foi chocante. Como diabos o Deus Espada sabia dessa informação? Yon-Wu só pôde concluir que havia um antagonista oculto envolvido. O que você está olhando? Só então, uma voz aterrorizante ecoou atrás de Yon-Wu. Virar a cabeça no meio da batalha é o mesmo que arriscar o pescoço e gritar para o mundo cortar sua cabeça. Filho, atrás de você. Yon-Wu voltou a si e se virou ao ouvir o grito urgente de Cronos. Clang. Ie empunhou sua arma, Justis, como uma adaga e colidiu com Vigrid. Zhang Wei, não. Ie, que estava na forma de Zhang Wei, disse com um sorriso. Você é exatamente como dizem. Você é muito talentoso. Ouvi dizer que você se autodenominar o rei dos deuses agora. Acho que você possui o poder de fazer essa afirmação. Yon-Wu franziu a testa enquanto avaliava o poder que pressionava Vigrid. Você ouviu? Ie não respondeu à pergunta de Yon-Wu e apenas sorriu estranhamente em resposta. Yon-Wu teve certeza de que Ie havia unido forças com o antagonista oculto. Por que um membro da Maravilha da Trindade está intervindo aqui? Não era um dos seus principais princípios não intervir em questões relacionadas à torre? O status que a Maravilha da Trindade tinha dentro da torre era completamente diferente daquele de outros deuses. Como pioneiros que abriram o mundo da torre aos jogadores, os membros da Maravilha da Trindade eram objetos de adoração. Para deuses e demônios, a Maravilha da Trindade era um inimigo abominável, não muito diferente do demônio celestial porque os membros da Maravilha da Trindade eram pouco mais que guardas vigiando-os. A sede do Sol, Xiaohao Jintian. O mestre da Lua, Ie. O primeiro a pisar no submundo, Yama. Todos esses seres já foram seguidores e vassalos do demônio celestial. Não era exagero dizer que eles representavam a vontade do demônio celestial, que construiu a torre e prendeu os deuses e demônios antes de trazer jogadores de vários universos e dimensões para dentro. Em outras palavras, estes 3 criaram o sistema da torre em nome do demônio celestial. No mundo da torre, eles foram os criadores. Yon-Wu teve que reclamar da participação de Ie. No entanto, a resposta de Ie surpreendeu Yon-Wu. Essa era a situação no início. O que? Mas agora estou começando a me perguntar se o sistema está realmente funcionando do jeito que aquele cara queria. Esse cara. Yon-Wu entendeu que Ie estava se referindo ao demônio celestial.
Os andares e testes da torre não funcionam corretamente há muito tempo. Eles ficaram estagnados. O mundo celestial está ocupado em consolidação. As coisas são diferentes do ideal que perseguimos. É por isso que decidi pessoalmente resolver os problemas. Yon-woo não conseguia entender o que Ie quis dizer. Ie riu amargamente. Bem, eu realmente não espero que você entenda. Digamos apenas que temos opiniões diferentes. Caso contrário, por que eu teria trabalhado com meu inimigo mortal? Aceita Chan? Mudei para outro lugar agora. Ie quis dizer que ele estava buscando algo pessoal. Quando leu as revelações na biblioteca Shangong, Yon-woo obteve uma vaga compreensão dos segredos da criação do universo. Yon-woo também tinha uma ideia do papel que o demônio celestial desempenhou na época e como Shao Hao Jinchan e Ie o apoiaram. No processo, Ie alcançou o nível de Deus Supremo. Talvez Ie estivesse perto de entrar no nível Imperador agora. O poder que Yon-woo sentiu através de Vigrid parecia apoiar isso. Ie não era um oponente que Yon-woo pudesse encarar levianamente. Além disso, considerando que Shao Hao Jinchan havia completado a espada brilhante Tai Shi Pangu, que até mesmo o rei marcial ainda não tinha dominado, e que Ie estava ombro a ombro com Shao Hao Jinchan, Yon-woo podia sentir um dilúvio de maldições surgindo para sua garganta. Se Yon-woo estava certo e Alforone era filho do demônio celestial, isso significava que o demônio celestial e sua gangue estavam no controle de tudo. De qualquer forma, só queremos uma coisa. Uau! Ie não era apenas bom em tiro com arco, mas também em várias artes marciais, e ele poderia facilmente cruzar espadas com Yon-woo enquanto falava com uma voz fria. Para amarrá-lo aqui para que você não possa mais intervir. O que? Você foi escolhido. E é do menor que Sea of time maior que está olhando diretamente para você. Os olhos de Yon-woo se arregalaram. Quem imaginaria que esse nome apareceria? Yon-woo cerrou os dentes enquanto sua raiva aumentava. Ele não sabia o que eles queriam. Mas uma coisa era clara. Ele não podia permitir que amarrassem suas mãos. Declaração de domínio. O domínio, Binah, foi declarado. Yon-woo espalhou suas sombras em todas as direções. Os gigantes fantasmas apareceram com rugidos no pântano das trevas, convocados do Tártaro. Os deuses de Asgard viraram-se apressadamente em sua direção. Mesmo que os gigantes fantasmas não tenham recebido nenhuma ordem, eles perceberam o que tinham que fazer e correram para atropelar os deuses. Bum, bum, bum. Despertar do corpo do dragão no sexto passo. Todos os poderes liberados. A velocidade do movimento da Primavera da Morte acelerou. Depois de empurrar Ie para trás, Yon-woo desencadeou o sexto extremo dos 8 extremos da Espada do Trovão. Rumo. Hanf. Ie previu um golpe em sua cabeça e ergueu sua barreira protetora. No entanto, inesperadamente, nada aconteceu. Para onde isso vai? Ie se perguntou se Yon-woo estava mirando em Nocturne, então ele olhou apressadamente na direção de Nocturne. No entanto, este também não foi o caso. Em vez disso, a Espada do Trovão caiu sobre o deus Thor Espada. Merda. Pela primeira vez, uma expressão de preocupação apareceu no rosto de Ie. O deus da espada foi o ser que estabeleceu a barreira ilusória. Se eu não conseguir chegar até o rei marcial, vou derrubar todo o mundo ilusório. Naquele momento, Thor estava lidando com Valdebiche e mais de 10 outros gigantes fantasmas. Ele não esperava um ataque, e a espada trovão instantaneamente o despedaçou. Rachadura, 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 rachaduras se espalharam pelo mundo ilusório. Menor que percebendo os céus maior que. Usando o poder de percepção que Yon-woo alcançou após integrar os vários olhos que acumulou até agora, Yon-woo conseguiu descobrir e destruir o núcleo que nem mesmo o rei marcial havia descoberto. SSS. Yon-woo balançou Vigrid implacavelmente, detonando a energia da espada do primeiro extremo ao sexto extremo, um após o outro. O mundo ilusório estava manchado com a luz vermelho escura característica de Yon-woo. Bum, bum, bum. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.